Boa noite, tudo bem? Me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Roupa e hoje estou aqui como apresentador no podcast Pode Tudo Trans. Nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade e hoje estamos aqui com a nossa entrevistada, Tâmara, por favor, se apresente. Oi, tudo bem, maninhas e maninhas do meu coração, do Brasil inteiro? Eu sou a Tâmara, mais conhecida como Doutora Dadá. Aproveita e segue lá, @Doutora Dadá 15. Então, sou advogada, sou assistente social, administradora, também tenho políticas por pôr, mas o currículo é demais, né? Então, mas sou presidente do MDB Diversidade do Estado do Amazonas e também sou diretora Norte e Nordeste do MDB Diversidade, qual eu tenho muito orgulho de fazer parte pela inclusão, pela diversidade e muito mais. Sou uma ativista social pelo fato que eu creio em melhorias de políticas públicas, creio também que unidos nós podemos fazer a diferença e muito mais. E a gente vai conversar aqui, vocês vão poder me conhecer muito melhor, mas aproveitem e segue lá, vão seguindo nossos vídeos, também pelo @MDB Diversidade AM. Não é isso, Luciano? Isso aí. O que motivou a trilhar um caminho que une direito, administração e serviço social? Bom, primeiramente, como todo adolescente, né, toda pessoa, sempre quis um curso superior, né? Formar, até porque tive um tio que era diretor, que me incentivou muito no estudo, até por ser de família humilde, né? Então a gente não tem nada se a gente não tiver estudo. Então me foquei muito nos meus estudos. Com 17 anos já estava no primeiro período de Direito e a partir do quarto período eu já comecei a administração, comecei a estudar as duas faculdades junto. Dessas duas faculdades comecei a trabalhar bastante trabalhei com vendas de carro junto com meu pai, que é empresário, hoje não está mais em vida, está no Grande Oriente Eterno. E trabalhei também como promotor, meus primeiros empregos, né? Como qualquer adolescente. E daí fui trabalhar para o Estado, já como administradora, continuei aí, fui mais além, vi um olhar maior pelas pessoas e comecei a Faculdade de Serviço Social, a qual também me formei com muito orgulho, porque o direito e o serviço social, eles se unem. E a administração ainda compõe mais ainda. Então vi que tinha muita coisa além para fazer, né, Luciana? Como suas formações multidisciplinares contribuem para a sua atuação em políticas públicas e direitos humanos? Bom, elas contribuem bastante, porque todas são humanas, né? Tem uma exata, né, que é administração, mas o serviço social, como muitos dizem, assim, é caridade. A caridade nunca falha, porque também, assim, a gente pega pelo amor, né? Eu fui membro da Igreja dos Mórmons, que são conhecida mais por Mórmons, que é a Igreja de Jesus dos Santos dos Dias, e a gente cria aquele afeto, aquele amor ao próximo. Então, foi dali que eu via as políticas públicas, via a minha profissão, meus bacharelados nessa atuação, para fazer a diferença muito mais pelas pessoas. E eu sempre quis fazer o bem sem ver aqui, e continuo fazendo e vou fazer muito mais além. Quais são os maiores desafios que você encontra ao defender políticas voltadas a mulheres vítimas de violência no Amazonas? Bom, isso aí é muito grande. A minha pós-graduação nesse enfrentamento foi bem baseada assim, em coisas que eu vi das minhas próprias colegas na faculdade. Agressão contra as mulheres, contra as crianças em geral, é muito grande, principalmente no nosso Amazonas. É imenso. Então foi a partir dali que eu fiquei um pouco revoltada com aquelas tipos de agressão. E eu sempre, um dos meus sonhos a se realizar, se Deus permitisse, ele quiser, né, realmente é ser delegada ou federal ou estadual, pelo fato de poder lutar por essas mulheres, por essas crianças, para fazer mais a diferença ainda nessas políticas públicas, nesse engajamento, entendeu? Então foi por isso que surgiu essa luta. Após a graduação em políticas públicas no enfrentamento intrafamiliar da violência contra mulheres, trouxe quais aprendizados mais marcantes? Bom, o que me marcou foi um dia, posso dar uma experiência, uma amiga, a gente vinha de um banho, eu e mais outros amigos da faculdade, e nós chegamos na casa dela, um namorado, né? Ela falou assim, gente, vocês podem ir. Só que a cara dela tava tão assim que algo ia acontecer com ela,
que eu cheguei e falei pra minha outra amiga, ei, bora esperar um pouco, que eu acho que tá acontecendo alguma coisa ali. Aí ela, não, vocês podem ir, tá tudo bem, sabe, querendo chorar, aquela coisa emocional ali. E aí a gente esperou. E a gente, tá bom, a gente já vai, mas a gente esperou, ficou no canto. Aí ela falou, vocês ainda não foram? Eu disse, não, a gente tá esperando aqui você ficar bem. Aí ela falou, gente, o meu marido tá chegando e ele vai querer me bater, por que vai bater você? E nós ficamos lá, né, vocês ficam aí, vendo. E aí a gente ficou, né, próximo, olhando, né, só que a gente filmou, né, estamos filmando aquilo. E aí ele chegou já agressivo mesmo com ela, tudo, e trancou a porta. E a gente foi lá, bateu na porta, abre essa porta agora. E aí deu uma, não sei, quando a gente vê uma outra mulher sendo violentada, agredida, a gente aparece uma Mulher Maravilha aí dentro da gente para defender as nossas outras mulheres, né? E foi naquele momento que a gente chegou ali, partiu para cima, ameaçou mesmo ele abriu a porta, ele saiu correndo e a gente foi na delegacia com ela fazer a ocorrência, porque é o certo. Mulher não deve ser agredida, tem que procurar seus direitos, tem que denunciar sim, porque mulher é para receber flores de amor e não cravos e espinhos. É isso. De que forma o MDB Diversidade atua para garantir maior representatividade da população LGBTQIA+, na política? Bom, o MDB Diversidade é um núcleo do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, ao qual faço parte, que é liderado pelo senador Eduardo Braga, que tem feito ótimos projetos, ótima demanda de trabalho, principalmente para o Amazonas, mas também para o Brasil, né? Vale ressaltar que o cara tá dando uma bolada mesmo de bênçãos ao nosso Amazonas, ao nosso Brasil. E o Diversidade, ele atua agora comigo, presidente, né? Ele não existia antes. E nós estamos aqui unidos, unindo forças com cada vez mais pessoas. Você, maninhos e maninhas que querem participar, o Diversidade está aí. É só entrar no Instagram, procurar a gente, conversar, nós estamos no direct. Nós temos um canal no WhatsApp para ajudar. Estamos fazendo nossas movimentações pequenas, mas estamos como campanhas também pela diversidade, pela causa animal, em doação de camisas para o nosso Olympus Pet, para aquelas castrações, né, pós-operado, tudo aquilo. E também cursos com parcerias com a FUB, que é a Fundação Ulisses Guimarães, para que as pessoas possam ter um maior conhecimento e também um direito que já é nosso há muito tempo, entendeu? Então, juntos nós somos mais fortes. Então eu faço esse convite para ti, vem com a gente fazer a diferença. Como mulher e líder política, você já enfrentou resistência ou preconceito em espaços institucionais? Nossa, isso aí a gente enfrenta todos os dias, sabe? Até para mim, principalmente, né? Para o meu ícone de expectativa de pessoa, de lugares, de amizade, tudo. Então eu desfiz muito disso também, porque a luta é maior, o benefício é maior, o direito é muito maior. Então eu estou aqui pela luta, eu estou aqui por você, maninho e maninha, para fazer a diferença. Então isso me motiva muito mais a esses desafios básicos, esses desafios que realmente não deveriam existir, que são a homofobia, a transfobia, os preconceitos, que não são poucos, e eu acredito que a gente pode mudar isso, pode melhorar, tirando esses bullying, tirando essas coisas que é ridículo, me perdoem a palavra, mas é ridículo, que hoje a gente precisa se unir para um Brasil melhor, para que as pessoas possam se amar mais e ter Deus primeiramente nos seus corações, para que possam amar os seus próximos. Na vida pessoal, o que a Tatá gosta de fazer? Bom, eu gosto de fazer o bem sem eu gosto de fazer o bem sem ver a quem, né? Mas eu amo minhas filhas pets, eu amo estar com as pessoas, eu amo estar nas comunidades. Eu sou muito política em si, sabe? Eu acho que nasceu de mim isso, tá? Eu acho que pelo fato de eu admirar muito o senador Eduardo Braga, que é uma caminhada muito grande que nós temos, uma parceria imensa pelo Brasil, pelo Amazonas. Então, eu sempre senti esse desejo, senti essa obrigação de estar com as pessoas. E eu me amarro em estar lá numa comunidade, comendo um peixinho, tomando um açaí, conversando, jogando aquele dominó, tomando aquela breja com os amigos, fazendo a diferença, né? É isso que a Tatá gosta de fazer, né? E eu, quando tenho tempo, eu tô na luta. O que significa para você ocupar o cargo de diretor nacional Norte, Nordeste e representar tantas vozes diversas? Bom, é uma gratificação, uma honra. Agradeço à presidente Janaína Renê, né, a Sabrina Veras também, que são presidentes nacionais,
Sou muito grata por representar o meu estado, né? É um orgulho para a gente. O Amazonas é uma universidade linda, né? As pessoas são lindas. E eu sou muito amazônica. Eu agradeço muito pelo Amazonas, por estar aqui, pelo nosso Teatro Amazonas. E fora os paraísos que nós temos aqui nesse Amazonas maravilhoso, diversificado, muito mais. Como o podcast que você apresenta ajuda a aproximar a sociedade dos debates sobre diversidade e cidadania? Bom, no intuito do podcast, nosso intuito maior é trazer a diversidade afora, não é só para o Amazonas, mas para o Brasil, para o mundo inteiro, para que as pessoas vejam que elas não estão sozinhas, que tem vozes representando elas, que tem vozes para unir, segurar na mão de cada um, porque o MDB Diversidade ele não é de soltar a mão, ele é de segurar a mão cada vez mais, para que juntos a gente possa ser mais forte, mais ainda, né? E fazer muito além, porque todas as pessoas que são da diversidade, elas têm amor, elas têm paixão entre si, e quando elas estão dispostas a fazer o bem, elas fazem o bem sem ver a quem sempre. Qual foi o episódio mais marcante e emocionante que você já apresentou? Bom, tem vários, né? Mas tem dois que me tocou muito, que foi com o nosso vereador Kennedy Marques, que foi sobre a causa animal. Conhecer o vereador Kennedy Marques sobre a sua história desde o começo, né? O amor que ele teve pelos animais, em tudo que ele entrou na política, me emocionou muito, entendeu? Muito mesmo, pelos animais, porque os animais são seres que são anjos de Deus, né? Que vieram aqui pra gente cuidar. São vozes que nós damos a voz a eles. Então, e o outro caso foi de um outro também, um casal, que é o Thiago Caprichoso, que ele falou sobre o relacionamento dele, né? E que ele é um dos primeiros casamentos do Amazonas também, casou com o companheiro dele. Então, foi muito emocionante, porque é uma pessoa que é do nível de cultural, e assim como muitos maninhas estão aí, é um preconceito muito grande, né? É uma coisa que machuca, que causa depressão em muitos maninhos, que causam dor, até o suicídio. Então, eu logo digo, nunca tire sua vida, porque nem Deus tira a vida. Quem tira é o inimigo. A gente está com a vida aqui com uma missão, e nosso propósito é outro. Todos nós viemos com uma missão nesse mundo. Pode botar isso na cabeça, gente. E vem muito mais a isso aí. Como você enxerga o papel das novas gerações na continuidade da luta pelos direitos humanos? Bom, a gente precisa unir. A união faz a diferença. A união faz a força, como diz aquele ditado popular. Mas se as pessoas não se unirem de verdade, nunca vamos ter algo tão profissional. Hoje mesmo eu estava no Instagram e eu vi acho que vocês acompanham, no Poxa Sapa, uma valsa dos 15 anos de duas mulheres dançando valsa, entendeu? Coisa mais linda de se ver, que nós não tivemos essa oportunidade de ter, entendeu? Nós apanhamos muito para vocês estarem aí dançando, para vocês estarem aí felizes, e parabéns aos pais que acolheram, que abriram mão do preconceito, que vieram ver, sabe o quê? O amor antes do preconceito, antes de tudo. Então isso aí, ó, é pra gente fundamental, é pra isso que a gente luta, pra ver esse tipo de coisas felizes, de pessoas que realmente são humanas. E a gente é só uma matéria. A nossa aqui, ó, é o nosso espírito que tá aqui pra fazer a diferença. Então faça você também essa diferença. Que mensagem deixaria para as jovens mulheres e pessoas LGBTQIA+, que deveriam ingressar na política ou na área social? Bom, as pessoas que estão na área social, que estão na política, né, estão como ativista, sigam seus caminhos. Mas primeiramente, antes de tudo, ame-se. Ame-se você. Porque depois que você ama qualquer coisa que vem na sua frente. Porque o amor que vem do nosso indivíduo, do nosso ser, é maior que tudo nesse mundo, entendeu? Ame-se e tenha Deus, um Criador que fez céus e terra, que te fez e fez tudo que há nesse mundo. Então, ingresse na política, por mais mulheres, por mais diversidade na política, para fazer a diferença, para esse mundo que precisa mudar as gerações para melhor. E é isso, a gente conta contigo, maninho. É isso. Finalizando com a nossa entrevista com a Tâmara, a doutora Tata 15. Vamos aí, fazer a diferença. Lembrando
Que você não está só, tem uma família esperando por você, a família Hope. Tchau, tchau.